Bem-vindos ao Master 10X, o podcast onde líderes compartilham os bastidores do crescimento exponencial. E hoje nós recebemos aqui um apaixonado por viagens que já sonhou em ser piloto, viveu nos Estados Unidos, liderou operações globais e decidiu empreender em meio à pandemia. Ele é fundador da Turano. Renato Neri, seja muito bem-vindo e é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Fala, Rafa. Obrigado pelo convite. Um prazer é todo meu. Fiquei super lisonjeado aí com o convite, com a ideia de vocês. Acho fantástico esse espaço pra gente. E vamos embora, vamos bater um papo aí e explicar um pouquinho melhor aí da nossa história. Legal. A gente estava aqui, conversando, e falando um pouco da sua história e vendo essa história, vendo incrível como que é a sua história, de piloto. Ali hoje está no mercado de turismo. E eu queria que você contasse para a gente, para começar aqui a gente esquentar os motores, um pouco dessa sua história, para o pessoal te conhecer e a gente poder mergulhar aí um pouco mais nessa história. Vamos lá, Rafa. Eu, desde muito novo, sempre fui fascinado pela aviação, por viagens, aeroportos. Eu, quando era pequeno, morava ali próximo a Congonhas, então, com frequência, ia ali para Congonhas, ver aviões subindo e descendo. Gosto muito mesmo, desde sempre. E um pouco mais de idade, fui fazer um curso de piloto, por questões aí de saúde, não consegui dar sequência, mas acabei aí nesse viés de viagens e fui me aventurando aí nessa parte de viagens. Entrei na faculdade de turismo e logo na sequência já esse mercado de operadoras e agências de viagem. Legal. E aí, quando você... acabou ali, Rafa, não vou ser piloto, e você entendeu ali que não era esse caminho, até por uma questão de saúde. E aí, como que você escolheu ali essa questão do turismo? E como que foi esse início, nesse ramo de turismo? Como que foi isso? Vamos lá. Na verdade, eu estava em 2003, aproximadamente, eu estava morando nos Estados Unidos. Voltei para os Estados Unidos, já tinha estudado lá, tinha tido a oportunidade de fazer o colegial lá. Voltei e em 2003 resolvi ir para lá trabalhar, me aventurar para alguns subempregos ali, de pintor, jardineiro, fazer o que conseguia por ali. Até que resolvi voltar para estudar. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei tomando a decisão de ir para o mercado de turismo. Sim. Que era um mercado já que me agradava, a parte de viagens. Eu gostava muito desse contexto de viagem, de experiências, de idiomas, de outras culturas, que é uma coisa que sempre me interessou muito. E aí eu acabei optando pela faculdade de turismo. E desde então, brinco que o bichinho do turismo me picou aí, a gente segue nesse mercado aí até hoje. E nesse momento lá que você trabalhava lá nos Estados Unidos, você já tinha essa vontade de empreender ou isso foi surgindo ao longo do tempo? Como que foi isso na sua vida? Não, Rafa, na verdade vou te falar que surgiu aí para alguma coisa de uns 10 anos para cá. Foi uma coisa mais recente que eu comecei a visualizar a possibilidade de empreender, de seguir um caminho meu, ter negócios, mas eu não tinha ainda acho que me faltava um empurrãozinho, ainda não tinha uma coisa estruturada que eu pudesse apostar, acho que faltava um pouco do empurrão. Mas o fato é que durante a pandemia, um momento mais, talvez... Delicado ali para o mercado, aí, mais talvez impróprio para o mercado de viagens, com um grande empurrão da Dani, minha companheira, ela me motivou muito, me incentivou muito a gente a tocar um negócio nosso aí e abri a Turano, eu abri uma agência de viagem, a gente já tinha alguns colegas, alguns amigos que me pediam muitas dicas de viagem, sabiam que eu trabalhava com isso há alguns anos, mas eu não tinha ainda a intenção de realmente empreender nessa área ou em qualquer outra área. Eu queria ter alguma coisa, eu já imaginava ter alguma coisa, mas não estava muito claro. Mas você já trabalhava, então, no ramo de turismo? Turismo eu trabalho desde que eu comecei a faculdade, na verdade, em 2004. Tá. Entrei para a faculdade de turismo em 2004. Logo na sequência, eu entrei para fazer um estágio na TAM, companhia aérea na TAM. Fiquei lá 6 meses e desde então passei por uma operadora de viagens. E aí fiquei, cara, nesse meio de viagens, sempre cuidando da viagem dos outros, sempre organizando a parte de hotel, a parte de serviços, passeios, enfim, no geral. E atendimento de cliente, pós-vendas. Eu fui me especializando, talvez, nessa área.
E desde então trabalhei em operadoras aí. Então você trabalhava para essas operadoras e aí dali que você começou a pensar, cara, por que não ter a minha agência? Exato, eu sempre fui um cara muito workaholic, Rafa. Sempre trabalhei muito para os outros e trabalhava, eu te digo que entrar no escritório de manhã e sair de lá muitas vezes meia-noite, 1 hora. Enquanto tinha trabalho para entregar, eu estava lá entregando e sempre fui muito dedicado, muito até caxias com as minhas coisas. E trabalhava muito, muito mesmo para os outros, né? E aí eu comecei a visualizar que eu podia investir todo esse gás, todo esse conhecimento, na verdade, para uma coisa que fosse minha mesmo. Legal, isso daí que você trouxe, né? É muito importante. Até a gente tava falando com os empresários, né? E esse negócio de, mesmo trabalhando ali para outras pessoas, você tinha uma atitude de dono. Sim, né? Que sim. Tipo, você entrar, pegar, olhar para aquele processo ali e falar assim, cara, isso daqui é meu, eu vou fazer, né? Ô, Rafa, e modéstia à parte, assim, onde eu atuei, nas empresas que eu atuei, sempre com esse olhar, talvez, de olhar para a coisa como se fosse minha mesmo, a responsabilidade de entregar o melhor resultado, a excelência na entrega. Eu fui me destacando desde cedo e logo cedo eu entrei como estagiário na primeira operadora que eu trabalhei. Sim. Mas logo cedo eu assumi um cargo de supervisão e desde então eu fui liderando e sendo convidado por outras empresas a liderar equipes, na verdade mais no sentido de, acho que a ideia era que eu pudesse replicar o que eu fazia de atendimento para que os outros fizessem também. E acho que não fazendo nada que na minha cabeça não era nada mais do que o correto, o básico, mas que de fato outras pessoas não faziam, né, com tanta, talvez, gana ali, com tanta dedicação. E fui subindo nessa história aí, fui fazendo muito, mas sempre com esse olhar de dono mesmo ali, ou de responsável pelo processo todo. Não, e isso é legal, né? Porque assim, você começa a pegar tanta bagagem ali no processo, né, de atuar como dono, e você trouxe uma visão legal. Tratar o cliente com exclusividade, ter um cuidado, um carinho com o cliente, né? Então, numa era onde está todo mundo preocupado só em digital, onde a gente fala só de leads, onde a gente trata as pessoas como número, né? Muitas vezes, tem muitas empresas que tratam ali as pessoas como número. Vir com essa pegada de, cara, vamos olhar para o cliente, vamos olhar para a necessidade do cliente, é o que faz as empresas hoje avançarem, porque por mais que estamos na era do digital e da digitalização, a personalização e a humanização ainda faz a diferença, né? Eu acredito que no seu trabalho não é diferente. Hoje você lida com sonhos de pessoas aí a todo momento, né? Eu tive muito, desde cedo, uma das primeiras empresas que eu trabalhei, eu tive um chefe que foi, acho que um líder mesmo, né? Que me trouxe uma visão ali que a gente tinha um trabalho de parteiro, assim. Se tinha uns 100 crianças para nascer, 99% do aproveitamento não era bom. A gente tinha que ter 100% de excelência na entrega, na qualidade. Eu sempre trouxe isso para a minha vida. Então, sempre com esse cuidado. E acho que a experiência de ter trabalhado em muitas operadoras, eu entendi um pouco dos bastidores, da onde possivelmente poderiam dar problema nas viagens dos clientes, se não tivesse um cuidado ali a mais. Isso foi me dando bagagem e sempre muito cuidadoso, né, com tudo que possa envolver a viagem da pessoa, entendendo que a gente mexe sim com sonhos, né? Eu já atendi clientes que tinham doenças que assim era a última viagem da vida, ou o cara que juntou dinheiro a vida inteira para poder fazer aquela viagem ali. Eu sempre entendi que a gente não tinha o direito de atrapalhar aquilo ali, entendeu? Transformar o sonho em pesadelo. Pois é, então eu sempre trabalhei nessa linha de excelência nos detalhes, no cuidado. E hoje eu vejo aturando a empresa como a gente tem que trabalhar nesse ponto, né? É onde eu dedico minha qualidade, meu tempo, é no detalhe, é no cuidado, porque é isso que me diferencia do mercado. Sim. Tá? Hoje a gente fala do mercado, como você falou aí, de leads, de empresas muito grandes. A gente pega algumas operadoras online aí que fazem propaganda na televisão, gastam milhares aí de reais em propagandas, que talvez no marketing hoje, com a minha estrutura, a gente não conseguiria competir com eles. Então, a minha ideia sempre foi fazer uma coisa de qualidade. E aí, qualidade no sentido de deixar o cliente confortável, que ele vai escolher a viagem dele, a gente vai definir junto ali o melhor roteiro para ele, os melhores lugares para ele se hospedar, as melhores
opções de passagem aérea, enfim, a gente vai cuidar de todo o detalhe e cuidando da experiência do cliente, desde o primeiro contato com a gente até o momento que ele volta para casa dele, cuidando de cada mínimo detalhe para que seja impecável a viagem. Isso é interessante porque quando a gente para pensar em experiência do cliente, né, e aí hoje muito também se fala sobre experiência do cliente, não é só sobre, vou vender e acabou. Experiência do cliente é você acompanhar o cliente a todo momento. É você cuidar desde o antes, do momento que está projetando a viagem, na viagem se dá algum problema, e o pós também, porque esse cliente, uma vez que que ele pegou confiança em você, ele não vai querer ir para outro lugar, ele vai querer ficar com você, né? E hoje, como que é esse processo, né? Como que funciona isso, a experiência do seu cliente? Você tem muitos clientes que retornam, como que é isso? Imagino que você tem um monte de cliente que vira amigo até, né? Vira, e hoje meus clientes, como eu te falei, alguns clientes, a empresa começou com alguns amigos que me pediam algumas dicas, algumas coisas, e a gente começou a atender esse pessoal, e esse pessoal começou a indicar a gente para outras pessoas. Então hoje a empresa tem 5 anos no mercado e a gente só trabalha com indicação e recorrência. Então eu tenho clientes que viajam 5, 6 vezes por ano, aí são famílias que a gente atende, vira praticamente um concierge de viagem dessa turma, que a gente cuida de ponta a ponta da viagem, desde a escolha do roteiro, como eu te falei, tudo. São clientes que gostam do nosso atendimento, confiam muito na gente e sabem que se tiver qualquer imprevisto, qualquer necessidade durante a viagem, eles podem contar com a gente. Então, meu celular fica... Eu mesmo, nessa parte, me dedico aí. E meu celular fica ligado 24 horas por dia. Tinha pessoas agora na Europa com fuso diferente do nosso. Então, todo dia acordando 4 horas da manhã durante 15 dias direto, o pessoal viajando, eu acordando 4 horas da manhã, que é a hora que eles começavam lá para dar bom dia, para tratar. Legal. Então, assim, a gente conhece Vocês buscam um mesmo esse mercado mais especializado, que é um mercado, né, que precisa ter... Todos os mercados precisam desse cuidado, né? Mas pelo que eu vejo, pelo que a gente conversa, vocês estão buscando aí, de fato, ser um lugar totalmente diferente, uma proposta totalmente diferente do que a gente já está acostumado aí no mercado. Totalmente, Rafa, totalmente. Essa é a linha que a gente segue e aí a gente tem alguns desafios com isso, porque como são clientes recorrentes, eu preciso sempre alimentar e fomentar uma surpresa para eles. A gente precisa sempre surpreendê-los. Então, a gente tem sempre buscado novos serviços, agregar novos valores para as nossas propostas, para os clientes quando chegam na viagem, antes de sair daqui, para que a gente tenha uma qualidade e uma referência do cliente de falar, putz, mais uma vez, Fui bem surpreendeu, foi ótimo, resolveu tudo que a gente precisava. Então, clientes em viagem que me ligam, falam, cara, quero jantar no restaurante e tal. A gente faz o agendamento daqui, a gente está super assim, a gente faz um acompanhamento durante a viagem 24 horas por dia. E uma coisa, né, e vem desse nível de excelência, né, uma coisa que me pegou aqui é como que foi abrir um negócio de turismo na pandemia? Como que foi isso? Momento mais desafiador possível, né? Mas eu vou voltar um pouquinho atrás aqui para te falar o que motivou. Nessa época, eu trabalhava numa operadora de viagens, onde a matriz dela é da Índia. Tá, é uma das maiores operadoras do Brasil, do mundo, e eles fizeram um convite para mim, né? Eu trabalhava em outra empresa, eles me fizeram um convite para montar a operação deles no Brasil. Eles já tinham atendimento aqui no Brasil, mas era tudo mandado para a matriz na Índia para ser operacionalizado por lá e voltava para cá, falava com os clientes. Então eles me contrataram para fazer essa operação deles no Brasil, começar a fazer o atendimento geral deles aqui, e a gente... Enfim, fui para a Índia, passei 2 meses com ele lá, aprendendo toda a estrutura deles, voltei, criamos toda a operação deles aqui no Brasil, expandimos para a América Latina, foi super bacana. Mas veio a pandemia. E quando veio a pandemia, aí talvez tenha tido um desencontro de entendimento de gestão da crise por parte dos indianos com o que eu acreditava. Tá? Aí a coisa não começou, a maneira que a empresa seguiu, eu achei que não era muito... o que eu acreditava, o que eu gostava. E nesse momento, muito motivado pela Dani, falou, cara, vai, monta uma empresa, eu vou te ajudar e a gente vai seguir. Hoje vocês trabalham juntos na empresa? A Dani não fica comigo lá no escritório, mas a Dani é meu braço direito para todas as decisões que a gente toma. E a Dani, ela tem uma coisa que eu não tenho, eu sou muito operacional. A Dani, ela tem a parte que eu chamo de perfumaria.
Então, assim, os mimos, o cuidado com o cliente, as ideias de como surpreender e agradar o cliente, tudo vem dela. Então, ela fica mais à frente dessa parte do marketing, cuidando dessa área, e eu tocando mais a operação mesmo. E nesse momento, né, que vocês estão ali em plena pandemia, né, rolou um medo ali na hora de, cara, será que estamos fazendo a coisa certa? Porque imagino, né, na hora que estourou a pandemia, ninguém sabia quanto tempo aquilo ia durar, até onde nós íamos ser atingidos, né? Como que foi isso? Cara, a pandemia chegou no Brasil em março de 2020. A gente montou a Turando começou de fato em fevereiro de 2021. Então foi um ano depois, a gente já tinha uma ideia, né, que estava mais avançado ali, estava tudo fechado, estava complicado, mas que a gente conseguia ainda, existiam ainda caminhos para fazer algumas viagens. A Dani trabalhava numa outra empresa nesse momento, que ela falou, cara, eu vou trazer eles para cá. Então a gente começou, o início de tudo foi com um atendimento de um colega meu, um amigo meu, que hoje é um dos maiores clientes nossos. E em contrapartida, do outro lado, tinha toda a turma dela, da empresa que ela trabalhava, e ela trouxe ali. Então a gente começou a atender a empresa dela, e ali a gente startou parte corporativa da Turando, e também os donos da empresa, os colegas de trabalho dela. E ela trouxe muita demanda para a gente nesse começo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, houve muito medo, do meu lado principalmente, mas acho que ela sempre me encorajou muito. A Dani sempre foi essa pilha aí de confiança, falou, vamos que vai dar certo, a gente vai fazer acontecer. E eu embarquei e foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Hein? Eu falo que todo empreendedor passa por um momento, né, que tem medo, né, que o medo bate a porta e aí às vezes a gente, seja dentro, operando a empresa e aí precisa mudar algo dentro da empresa, bate o medo, ou estou começando um negócio, a gente tem muita gente que nos assiste que está começando um negócio e é natural sentir medo, mas o que não pode acontecer é você parar diante do medo. E acho que esse papel, né, de ter ali a companheira, a esposa ajudando do lado, falando, cara, porque sempre vai ser assim, né? Quando você está ali os dois, né, unidos, né? Às vezes um vai estar um pouquinho mais para baixo, o outro vem, coloca um gás, coloca uma energia e aí vai se ajudando, né? Isso é interessante. Mas em casa somos eu brinco, parece um pipa. A Dani voa e eu seguro. Mas a gente vai se ajudando dessa forma, mas ela, realmente, a cabeça dela vai muito adiante, ela está sempre muito confiante e me pilhando das coisas. Eu sou um cara que eu já te falei, antes de conhecê-la, antes de tudo, eu já tinha algumas ideias de empreender, não necessariamente no turismo, mas de empreender, mas sempre só na ideia. E ela veio para tirar isso do papel. Para executar, de fato, né? Botar. E hoje, né, olhando assim para Turano e para tudo que vocês fazem, e até mesmo para a sua história, né? O que você considera que foi assim um grande aprendizado e tem sido um grande aprendizado para vocês? Como empreendedor, você fala? Isso, como empreendedor, exato. Putz, Rafa, eu acho que eu tenho, assim, como aprendizado, eu estou aprendendo muito, né? Eu estou engatinhando, porque empreender é muito difícil, né? É um super desafio. Eu acho que o CLT também, mas empreender, a gente não aprende a empreender na escola, a gente não aprende num curso, você vai aprender no dia a dia, então, cara. A gente, na parte de capacitação de funcionários, na parte de criação de cultura de empresas, assim, tem vários desafios aí que a gente encontra, né, e lida todo dia, principalmente no que a gente se propõe a fazer, que é um mercado de excelência. A gente tem que entregar excelência, tem que entregar qualidade 100%, eu não posso ter brechas aí. Sim. E eu preciso passar isso tudo para a minha equipe, né? Para todos que estão ali pertencentes ao processo. Então, tem sido um aprendizado diário, de fato. Acho que lidar com pessoas, porque não é só eu pegar e fazer a operação, né? Não sou eu que chego lá e faço sozinho. Então, é lidar com pessoas, é lidar com outros pensamentos. Isso, para mim, é o que está mais servindo de aprendizado. Sim. Legal. Eu imagino, né? Porque no nível de excelência que vocês se propõem a fazer, entregar, né, também tem que ter ali todo um back-office, um background ali para poder entregar esse nível de excelência. E aí, hoje, tudo muda muito, muito rápido, né? Então, acho que hoje você tem um serviço aqui que é de uma forma, amanhã já mudou e eu imagino que tenha muito isso, né? Essas mudanças repentinas, né? Até mesmo em termos de organização, de viagem com o cliente, né? E como que é isso para você? Tem
Tem desde o perfil das viagens que vai mudando com o tempo, né? Hoje a gente está numa fase muito de experiências. As pessoas querem muito buscar por experiências e não só pelo luxo ou pelo turismo, enfim, no geral. Então, falando de experiência, por exemplo, o cara vai fazer uma cavalgada em Ushuaia, tem, assim, sobre a neve, são coisas que a gente busca acrescentar e buscar novas possibilidades, ainda mais no nosso caso, que temos clientes recorrentes. Então, cada hora a gente precisa inovar e buscar uma outra possibilidade de viagem, uma outra estrutura para essas pessoas poderem usufruir. Aí. Não, e é legal que isso daí foge totalmente do mercado comum, né? Que é o mercado comum, não, só a viagem ou só os pacotes aqui, não. Acho que a experiência, ela agrega muito, né? Essa experiência na viagem, ela agrega muito, né? E para onde o pessoal está indo, né? Eu vou aproveitar aqui e entender, né? Para onde o pessoal está indo, o que o pessoal está buscando de experiência? Vamos lá, acho que a gente tem muita viagem, o pessoal tem feito agora, pedido bastante coisa, por exemplo, para a Finlândia, para fazer a aurora boreal, né? Visualizar, vai lá na Vila do Papai Noel, que é uma experiência incrível. Europa, o pessoal gosta muito de fazer viagem de carro. Está atendendo um cliente hoje que ele quer fazer uma viagem de motorhome pela Europa. Então, legal. É uma viagem que não tem um destino muito certo. A gente vai fazer a viagem de ida, a passagem de ida e volta dele, um ponto de início, um ponto final, e ele vai passar ali 15 dias viajando, sem um roteiro pré-definido, mas isso envolve outras coisas, que é a experiência dele de acordar e falar, puxa, hoje eu quero ir naquele sentido, quero ir para lá, ou ver como está o tempo, falar, eu quero visitar um lago, passear ali para nadar, mas talvez se tiver um tempo ruim não dá para fazer, tem que mudar. Então são inúmeras possibilidades aí. Nossa. E vocês ajudam ele nesse roteiro que ele quer fazer ali? Tudo. A gente acompanha ele, acompanha diariamente, como eu te falei. Costumo sempre mandar uma mensagem de manhã, perguntando se está tudo bem, o que precisa, o que está imaginando. E aí, num caso desse, é mais desafiador, porque a gente ainda não tem uma previsibilidade do que vai acontecer. A gente consegue ter uma ideia de qual caminho ele pode seguir e algumas sugestões que a gente sempre faz, mas a gente faz esse acompanhamento sempre aí, isso é super bacana. Legal. E hoje, né, você olhando para a Turano e olhando para o que vocês estão fazendo, né, cara, o que vocês enxergam para a empresa? O que vocês estão pensando em termos de crescimento? Acho que a ideia principal da Turano, ela nunca foi ser uma empresa muito grande, a gente tem uma estrutura muito grande, e sim uma coisa mais boutique. Então, a gente não tem uma preocupação de ter muitos clientes, né? Mas sim ter uma qualidade, manter essa qualidade para os clientes que a gente atende. Então, a ideia é obviamente, ter, né, novas famílias que a gente atenda com esse concierge, com toda essa estrutura, mas sempre, talvez, buscando melhorar, trazer novos serviços para aumentar o valor da nossa proposta para eles. Aí, quando eu falo de valor agregado mesmo no processo, acho que é essa a linha aí que a gente busca. Tem buscado, né? E hoje, né, vocês são uma agência, né, de viagens, mas nesse sentido, mais boutique, né? A gente é uma agência de viagens mais boutique, tá? Esse é o nosso DNA. Para ter a coisa com qualidade, não dá. Eu pelo menos entendo que não consigo fazer isso de uma maneira, uma escala muito grande. Mas isso é uma ideia que a gente gosta e eu sempre trabalho em cima disso aí, vendo isso para a minha equipe, para os clientes, que a nossa ideia realmente é isso, né? É ter uma equipe enxuta, né? Não precisa de uma estrutura muito grande para atender alguns clientes, mas com uma qualidade muito alta. E é legal isso, porque o que acontece? Você olhou para um mar, né, vamos dizer, um mar de possibilidades, enxergou ali um nicho, né, que você ia atingir e tem feito isso de maneira ali muito, muito boa, né, de maneira excelente, né? E a gente acaba falando para o empresário, né? Tem muito empresário que pensa assim, nossa, eu tô aqui competindo com um monte de gente, o que eu vou fazer, como que vai ser? E a ideia é justamente essa, é você olhar para um nicho, verificar onde você pode atuar, onde você pode dar ali o seu melhor, né? E ter essa clareza que você trouxe agora, ela é muito importante, Renato. Você, cara,
eu não quero... Pode ser que aconteça, mas eu não quero atender todo mundo, eu não quero ser algo em escala. Não, eu estou focado na qualidade. Isso. E isso faz muita diferença. Isso faz toda a diferença, Rafa. Sem dúvida, a gente tem tido um retorno muito bacana dos clientes, porque acho que o principal retorno para a gente é o fato de serem recorrentes, de voltarem a comprar com a gente e de indicarem, né, nosso serviço para outros colegas, para sócios e amigos. E o que está acontecendo também, a gente começou a atender algumas empresas, até de pessoas que compram com a gente já na parte de lazer, começaram a colocar as empresas para a gente atender. E a gente cuida muito também da parte de viagem, de incentivo para algumas empresas. Ah, legal. Né? Então, além do pessoal ali, vocês estão fazendo hoje também essa parte de negócios, né? O B2B ali. Parte corporativo, não necessariamente, temos também, mas não necessariamente o ponte aérea, dia a dia ali que precisa. A gente tem essa parte também, mas muito que a gente faz são eventos para empresas ou empresas que levam grupos de clientes para algum determinado lugar para fazer um treinamento, ou viagem de incentivo, pessoas que são premiadas na empresa e querem ganhar alguma coisa. Então a gente cuida dessa parte também. Legal, porque isso tem muito a ver com o DNA de vocês, né? Que é a experiência, né? Também através da experiência, exatamente. Né? Porque quando você pega ali para a empresa está te procurando por essa experiência que você proporciona. Né? E aí o diferencial é a gente tentar fugir do automático e vir para uma coisa mais humanizada, para exatamente voltar sempre com o olho para a experiência, que eu acho que é o nosso sangue correndo ali, tem que ser a experiência do cliente de ponta a ponta da viagem. Legal, legal. Isso é muito legal. E assim, hoje, né, você faz parte aqui do nosso ecossistema da Master. E me fala um pouco de como foi, né? Se foi no Nitro, não foi no Nitro, como que foi essa experiência, né? E como que você chegou aqui dentro desse ecossistema? Cara, isso foi uma curiosidade também. A empresa estava começando, já estava rodando ali há 2, 3 anos, mas eu senti que faltava alguma instrução, alguma mentoria, algum olhar de fora da empresa para eu conseguir ali ultrapassar algumas barreiras que eu sozinho não estava conseguindo. E eu busquei por alguns treinamentos, fiz algumas outras sessões de treinamentos, né, como o Nitro, mas foi tudo muito automático ali, ia lá, pegava um conteúdo muito bacana, mas aquilo não tinha me encontrado ainda. Sim. Até que eu marquei o Nitro para ir e fiquei sabendo através de uma colega minha que já tinha participado, e eu fui com a Dani, esperando encontrar completamente outra coisa do que eu vi lá. Na verdade, a gente achou que ia ser mais treinamento corporativo, mais conteúdo só de empreendedorismo ali. E a gente chegou meio atrasado, inclusive uma curiosidade, a gente chegou um pouco atrasado, e no dia que a gente chegou já estava rolando um louvor, um baita de um louvor, a gente entrou na sala, falou, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Né? Porque aquilo pegou a gente de uma maneira muito forte, assim, foi muito espiritual mesmo. Então, eu já vi outros relatos disso também. Sim. De fato, o Nitro me pegou pelo espiritual. Que legal. Né? E desde então a gente entendeu que precisava participar daquilo. Eu acho que eu me senti ali na necessidade de entrar para aquele ecossistema. E primeiro foi falado até da Life, e eu olhei e falei, Dani, será que dá, não dá? Quanto eu tenho que vender para chegar para administrar isso aí? E aí depois veio a proposta da Master, eu falei, putz, é isso. Aí correndo lá, já preenchi a ficha, eu falei, eu quero participar disso aí, com todo o apoio dela. E é legal também. isso, porque você trouxe, né? E nós temos aqui os pilares, né? Os nossos pilares é business, né? O family, que é o família, e o espiritual, né? E é algo que não se vê no mercado, de fato, né? O que você trouxe aí, cara, tava esperando chegar lá, ia ser só mais um treinamento empresarial, e aí vocês começaram a falar de espiritual, começaram a trazer temas de família, e é isso que a gente se propõe a fazer, né? Ser um ecossistema muito integrado que vai tocar ali as 3 partes, né? Tanto no seu negócio, quanto na sua família, quanto no espiritual. Rafa, eu te falo que disso aí mudou, assim, eu sou um outro Renato hoje, de tudo que eu absorvo da DTS. Eu falo aí de boca cheia mesmo, que a DTS foi fantástica pra gente aqui. Né? Para minha família, eu melhorei e tenho melhorado, né? Tenho buscado melhorar mais dia a dia, como pessoa, como pai, como esposo, como líder da turma. Eu acho que esse lado de trabalhar
primeiro o CPF, né? Sim. Sendo um negócio que é feito para o business, mas trabalhar primeiro o CPF para depois vir para a empresa, acho que faz toda a diferença no processo aí e tem me ajudado muito, né? Na nesses jornada, rompimentos, né? aí, nos resultados que a gente tem na empresa, que a gente já duplicou o que a gente teve o ano passado, por exemplo. Então a gente tem tido aí resultados incríveis em todas as áreas da vida, isso é fantástico. Aí não tem... E você imaginava, né, Renato, que, cara, você foi a convite no Nitro? Te convidaram ou você comprou o ingresso? Não fui a convite, cara. Na verdade, para ser bem claro, foi uma colega minha, uma parceira de negócios que já tinha participado do Nitro e me falou, o Piero, me falou do Piero. Eu comecei a seguir o Piero no Instagram e eu vi que ele falou do Nitro e eu acabei comprando os ingressos ali. Que legal. Então, muita gente chega, né? Algumas pessoas chegam a convite, outras pessoas, né, compram ali o ingresso, né? E por isso dessa pergunta, porque é exatamente isso. Às vezes a pessoa não tem noção do que vai acontecer ali. E aí, quando você vai lá, você tem a sua vida transformada. Eu já tive a experiência de ter a minha vida transformada também no Nitro, né? E hoje, caminhando na DTS, caminhando aqui com o Piero, eu vejo o quanto isso é bom e o quanto é verdade, né? Tudo aquilo que é falado ali, o quanto se vive no dia a dia da empresa, né? Então, eu já tive sentado como espectador, hoje eu estou aqui do outro lado, mas eu vejo o quanto isso é verdade, o quanto isso transborda, né? E a gente já está caminhando aqui para o final e eu queria te fazer uma pergunta, né? Hoje, se você olhasse ali para aquele Renato lá atrás, lá naquele Renato que não tentou piloto, não foi, foi para os Estados Unidos, trabalhou lá de tudo que podia trabalhar, né? Ali em serviços mais operacionais. Se você pudesse dar um recado para esse Renato, qual recado você daria? Buscar um propósito. Eu acho que tem um propósito na vida ali e acreditar. Faz por onde que vale a pena. Se prepare, porque as oportunidades aparecem. Isso aconteceu na minha vida. Como eu mencionei do convite lá da multinacional, por exemplo. É uma coisa que eu me preparei e quando veio a oportunidade eu pude agarrá-la e usufruir. Então, se eu puder dar um recado aí para a turma que está começando, acredite, tenha um propósito e trabalhar pesado aí, que faça a tua parte que vai chegar. E agora eu quero que você deixe um recado para o Renato do futuro, né? O que você falaria para o Renato do futuro? Falei para o Renato, me espera que eu estou chegando aí. Tô fazendo por onde, que isso aqui é só o começo. Tenho certeza que tem uma jornada incrível aí para ser desbravada. Sim, legal, muito bom. Renato, agora eu vou pedir para você deixar as redes sociais, tanto as suas, né, quanto a da Turano, para o pessoal seguir, para ver o pessoal como que faz para te achar, como que faz para poder, né, ter essa experiência, né? Porque eu já estou aqui pensando, né? Vou chegar em casa hoje, vou falar com a minha esposa, próxima viagem tem que ser uma viagem com experiência. É isso aí, faz toda a diferença. Vamos lá. A minha rede social particular é @Nery2, Nery é NERY2, e o da Turando é turando.oficial no Instagram. Siga a gente lá, nossa página na internet é www.turando.com.br. Legal, Renato. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Tá? Rafa, eu que agradeço mais uma vez, uma oportunidade incrível aí de apresentar um pouquinho a empresa, falar um pouquinho mais sobre, né, a nossa história ali. Foi fantástico. Show, tamo junto. Histórias como a do Renato são histórias que nós contamos aqui na Master da X, são histórias que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. E é incrível pensar que nós hoje estamos potencializando as maiores empresas do Brasil, assim como a Turano hoje é uma das maiores empresas no ramo de turismo, tem proporcionado experiência. Se você que está aí nos assistindo quer fazer parte desse ecossistema, se você quer ter uma mudança de vida, uma mudança de realidade, assim como o Renato que nós acabamos de conversar, abaixo desse vídeo aqui a gente deixa um link para você falar com um de nossos consultores e eles vão te atender, vão traçar todo um planejamento estratégico para a sua empresa e quem sabe você não seja o próximo a estar aqui conversando com a gente. Então, muito obrigado e te vejo no próximo episódio.